Olá, hoje vamos estudar sobre conjuntos, né? Conjuntos. Alguns conceitos primitivos. Conjunto representa uma coleção de objetos. Temos aqui alguns exemplos: o conjunto de todos os brasileiros, o conjunto de todos os números naturais e o conjunto de todos os números reais, tal que x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, o conjunto representa uma coleção, né? Então, temos três exemplos exemplificando isso: o conjunto de brasileiro, o conjunto dos naturais e o conjunto de todos os números reais, que satisfaz essa equação x ao quadrado menos 4 igual a zero. Em geral, um conjunto é denotado por uma letra maiúscula do alfabeto, A, B, C, e assim sucessivamente. Então, quando a gente denota um conjunto, a gente tem que utilizar uma letra maiúscula. Prosseguindo ao assunto, vamos ao elemento. Já sabemos o que é conjunto, que ele é representado por uma letra maiúscula. Vamos saber o que é elemento. Elemento é o que compõe o conjunto, ou seja, são os componentes de um determinado conjunto. Como José da Silva é o elemento do conjunto dos brasileiros, ele sendo um brasileiro, mineiro, baiano, paulista ou de qualquer outro estado, ele é um brasileiro, então ele faz parte desse conjunto dos brasileiros. Ele é um elemento do conjunto dos brasileiros. Um é um elemento do conjunto dos naturais, assim como o 2, o 3 e os demais números, né? Os demais números naturais pertencem a esse conjunto dos números naturais. O menos 2 é um elemento do conjunto dos números reais que satisfaz a equação x ao quadrado menos 4 igual a zero, né? Ao resolver essa equação, vamos encontrar um elemento, vamos encontrar um resultado, menos 2. Encontraremos um outro, mas também encontraremos o menos 2, e esse 2 ele é um componente que faz parte desse conjunto. Em geral, um elemento é denotado por letra minúscula. Para diferenciar ao conjunto, os elementos são letra minúscula. Os conjuntos representados por letras maiúsculas, os elementos por letras minúsculas. Vamos ver agora alguns símbolos de pertinência. Quando se trata de conjuntos, vamos ter uma vasta variedade de símbolos. Nesta primeira aula, usaremos apenas alguns, né? Em outras aulas, veremos o restante, porque são muitos. Então, vamos conhecer alguns símbolos de pertinência. Os dois principais são o pertence e o não pertence. Se um elemento pertence a um conjunto, utilizamos o símbolo pertence, que é esse símbolo aqui. Para afirmar que um é um número natural, ou que um pertence ao conjunto dos naturais, escrevemos um pertence ao número dos números naturais. Utilizamos a simbologia aqui. Para afirmar que um elemento não pertence a um conjunto, utilizamos o mesmo símbolo, só que com a barra invertida. Então, Maria não é conjunto dos homens, ou não pertence ao conjunto dos homens. Então, escrevemos Maria não pertence ao conjunto dos homens. Então, são os dois símbolos principais, são esse, pertence e o não pertence. Prosseguindo com o assunto, vamos ver alguns tipos de conjuntos. São vários tipos de conjuntos, mas vamos ver nesta primeira aula o conjunto vazio e o conjunto unitário. O conjunto vazio, que é representado por esse símbolo aqui, esse O com a barra, é o único conjunto que não possui elementos. Aí temos aqui um exemplo, C, Y, tal que esse Y pertence aos conjuntos, tal que esse Y é natural, y é maior que 2 e menor que 3. Né? Só observando aqui dá para saber que é vazio, porque não existe um número natural que é maior que 2 e menor que 3. Então esse conjunto aqui ele é vazio, não possui nenhum elemento. E ele pode ser representado de duas formas. Dessa forma aqui, abre chaves e fecha chaves, sem nada dentro. Ou desta outra forma que já conhecemos, que foi falado anteriormente, que é o símbolo, esse símbolo O, zero, com um traço na vertical, representam o conjunto vazio. Vamos conhecer o conjunto unitário. Né? Unitário é aquele conjunto que tem apenas um elemento.
Temos aqui dois exemplos. Olha o conjunto A, letra maiúscula, x, tal que x é par, x é maior que 4 e menor que 8. Aí eu pergunto, qual é o número par maior que 4 e menor que 8? Acertou quem respondeu 6. Então 6, só existe um número que satisfaz a esse conjunto. Outro exemplo, B, x, tal que 2x mais 1 é igual a 7 e x é inteiro. Então, só satisfaz esta equação aqui, o 3. Resolvendo essa equação, vamos encontrar um número inteiro que satisfaz esta equação, que é o número 3. Apenas o 3, por isso, um conjunto vazio. Vamos ver agora a relação entre dois conjuntos. Quando vamos fazer uma relação de um elemento com um conjunto, utilizamos os símbolos pertence e não pertence. Veja que interessante. Relação entre elemento com conjunto, utilizando pertence e não pertence. Aí vem um exemplo. Dado o conjunto dos números naturais, o elemento 5 pertence aos números naturais e menos 8 não pertence aos números naturais. Veja que utilizamos um elemento relacionado a um conjunto. Por isso que utilizamos a pertinência, pertence ou não pertence. Agora, se a gente for relacionar, se nós formos relacionar conjunto com conjunto, não mais elemento com conjunto, e sim conjunto com conjunto, nós não utilizaremos mais o símbolo pertence e não pertence, e passaremos a utilizar contém e não contém. Ou para alguns, está contido ou não está contido, não importa. Algumas pessoas falam de uma forma, mas tanto faz. Aqui tem um exemplo. Esse conjunto 1, 2, 3, ele está contido nesse outro conjunto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como são dois conjuntos, utilizaremos o símbolo de pertinência e está contido. O conjunto dos números naturais está contido dentro dos números inteiros. N está contido nos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros não está contido dentro do conjunto dos números naturais. Então, números inteiros não está contido nos números naturais. Então, só para não se esquecer dessa diferença. Quando se trata com elemento com conjunto, usa pertence e não pertence. Quando se relaciona conjunto com conjunto, usa contém e não contém, ou está contido e não está contido. Ok? Vamos agora a subconjuntos, né? Dados o conjunto A e B, diz que A está contido em B, denotado por A está contido em B, se todos os elementos de A também estão contidos em B. Como foi dito no caso anterior, se aquele primeiro conjunto fosse A e o segundo fosse B, então A estaria contido em B. Vemos aqui no diagrama de Van Euler o conjunto A estando contido no conjunto B. E por último, vamos aprender sobre o conjunto das partes, muito importante para prosseguirmos nos assuntos, em assuntos posteriores, falando que o assunto do conjunto é um pouco vasto, uma simbologia, vários símbolos, então nessa primeira aula vamos apenas ver uma parte desse assunto. O conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto dado A é chamado de conjunto das partes, ou conjunto potência de A, denotado por P de A ou A 2 elevado a A. Que quer dizer o quê? Quer dizer que todo conjunto ele possui subconjuntos, e saberemos quem são esses subconjuntos utilizando principalmente essa segunda maneira aqui, de 2 elevado a A, onde A são os elementos do conjunto. Então eu pego 2, elevo ao número de elementos do conjunto, e eu vou encontrar todos os subconjuntos desse conjunto. Um exemplo aqui, se S é o conjunto de 3 elementos, X, Y e Z, a lista completa de subconjuntos de S é, olha só, se eu pegar, temos aqui 3 elementos, substituir por A, vai dar 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. Então, não precisa testar, basta substituir A pelo número de elementos, elevar a potência, que vai encontrar os subconjuntos desse conjunto. Então, 2 elevado ao cubo, 8. Temos aqui as várias maneiras desses subconjuntos. Vazio, X, Y, Z, XY, XZ
YZ, XYZ. 8. Se fossem 2 elementos, seriam 4 subconjuntos. Se fossem 4 elementos, seriam 16 subconjuntos e assim por diante. Então, a nossa aula termina aqui. Essa aula foi elaborada por Fernando da Silva Rocha, é de James Oliveira Ferreira e de Jair de Souza. Somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UAB-UFBA, do Polo de Bom Jesus da Lapa. Olá e até a próxima.